Queridos, com muita alegria, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aos rádio ouvintes, aos que estão nos ouvindo por meio das redes sociais, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder estar em Morada Nova, atendendo o convite de meu amigo pastor Sóstenes. Sei que eu não mereço esta honra, mas ele tem me concedido de chamá-lo de amigo. Sua muito digna esposa, pastora Cândida, sua família, presbítero José, vice-presidente, em nome deles, externo a minha gratidão a todos os respectivos obreiros. É bom revê-los. O presbítero Igor, obrigado, amigo, pelo carinho. E aos pastores aqui presentes, prazer conhecê-los. Pastor Moisés, quero usar o seu nome para também agradecer em seu nome a todos os demais pastores de outras regiões que porventura estejam entre nós. Quero agradecer-lhe também o convite. Queridos, eu quero ler um texto na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, uma mensagem conhecida de cor salteada. Portanto, através dela, motivar para continuarmos falando, adorando, pronunciando e vivendo o Evangelho. Capítulo 1, o apóstolo é bem contundente quando ele repreende o comportamento de uma grande maioria nesta cidade, nesta igreja. Capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os perdidos ou para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei ou privarei de inteligência aos entendidos. Onde está o sábio? Ou o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Eis que Deus não tornou insensata a sabedoria deste mundo? Pois que pela sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Em sabedoria desejou Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Queridos, temos lido um texto que nos traz algumas experiências e motivação para jamais termos motivos de parar ou desistir. Se nós observarmos o contexto de que o apóstolo viveu e a base em que ele se fundamentou, vamos perceber, e até hoje eu questiono, aonde foram buscar esta força. Então aí eu entendi que é necessário ser cheio do Espírito Santo, porque ao homem natural é impossível. Se nós observarmos o contexto,
pois a tese fundamental é o Evangelho de Cristo. A mensagem simples, que, diga-se de passagem, está ficando para trás. Os irmãos hão de convir que a entrada de Cristo no cenário provocou algumas reações, e reações contundentes. Porque o contexto bíblico diz que o grupo religioso de maior influência no judaísmo, o grupo que era responsável pelo culto, pela adoração, era o grupo dos saduceus. E este grupo havia, em uma ótica construtiva, se corrompido. A Bíblia mostra este grupo como o principal grupo, aonde estavam os principais sacerdotes, pois era o grupo que tinha mais pessoas influentes, mais ricas da sociedade naquela época. Então este grupo responsável pelo culto, pela adoração, para estimular a esperança no Messias, chega a um ponto de propagar publicamente que não acreditava na ressurreição. Então a Bíblia diz que enquanto os fariseus, que era outro grupo composto também de pessoas importantes, mas aceitava pessoas do baixo clero, pessoas que não tivessem influência, acreditavam que havia vida após a morte, o principal grupo, ou seja, a diretoria do judaísmo, não acreditava. E o que vinha de cima era a voz de Deus para o povo. Então se tornaram tão insensíveis que quando Cristo vem ao cenário, eles não perceberam o maior evento da história, o maior evento propagado pelos profetas, os salmos, e eles não perceberam, ou não quiseram. Porque a notícia do nascimento de Jesus impactou Herodes, e a Bíblia diz, Mateus, e toda Jerusalém. Então quando os magos perguntaram a Herodes, Herodes publicou, porque a Bíblia diz que toda Jerusalém foi impactada pela notícia, mas não houve reação. Herodes manda chamar os principais, os doutores, escribas, intérpretes. Onde há de nascer o rei dos judeus? Eles mesmos dizem, em Belém, porque está escrito na profecia, e tu, Belém Efrata, posta que a menor dentre as de Judá, mas de ti sairá aquele que há de guiar o teu povo. Então os magos dirigiram-se a Belém, mas eles não. Veja que não há um registro, não há uma atitude, uma reação digna de registro, de que alguém da diretoria, alguém do ministério do judaísmo, alguém da sociedade vai até Belém verificar, adorar. Porque a entrada do Messias era ameaça política, a entrada do Cristo ia trazer acerto, e muita gente ia perder o lugar de destaque. Veja que passaram-se 29 anos. Herodes acreditou mais do que os próprios sacerdotes, porque a Bíblia diz que Herodes acreditou tanto que autorizou uma carnificina infantil para tentar eliminar. Você não vê uma reação contundente a esse respeito, de reconhecimento,
da alta cúpula. E os irmãos hão de convir, quando nós estudamos o Talmidim, ou discípulos, era honra para qualquer jovem judeu ser escolhido por um daqueles homens para aprender. Por exemplo, Alexandre, grande músico. Possivelmente os seus alunos se orgulham de tê-lo como mestre. E aqui era orgulho, porque os mestres, como a Bíblia fala de chamar, Nicodemos, o Gamaliel, melhor dizendo, e outros. Então ser chamado para aprender aos pés de uns homens daquele era um sonho, porque só em segui-lo, só em ser chamados, eles se tornavam elites do judaísmo. Futuro garantido, promissor. Então cada um daqueles ensinava a interpretação da lei para uma geração futura. Mas era mesmice, contrariando os princípios de que Paulo posteriormente diz: a lei é boa. Então eles ensinavam meramente a lei, abstendo-se do recurso, da promessa, do envolver que a lei prometia: salvação, vida. Então 29 anos esqueceram. Então a Bíblia diz que depois que Jesus foi cheio do Espírito, veja que é preciso ser cheio. E sabendo que João fora preso, ele começa a pregar o seu evangelho. Então, como cada líder, cada mestre tinha os seus discípulos e o seu interpretar do evangelho, ou da sua lei, ou do seu ensino, porque o evangelho de Cristo é o conjunto de ensinamento que ele assim ensinou. Então, como Isaías, se nós pegarmos o contexto como um todo, bem verdade que fala da expiação, mas se nós olharmos com a visão um pouco crítica e abrangente, Isaías diz que em Jesus não tinha nada que atraísse alguém. Beleza, poder político, religioso. Ele não tinha nada que alguém fosse chamado a atenção para o seguir, como era o sonho de outros para os mestres. Então ele forma um grupo de discípulos que era pior do que ele nesse contexto. Camponês, discriminados por ser habitantes da região da Galileia, vizinho, os pagãos, e havia uma miscigenação grande, por isso que eram tidos como mestiços e não eram bem reconhecidos na alta cúpula e nem em Jerusalém. Então agora ele começa a pregar este evangelho, o seu evangelho. E ele começa dizendo, veja que ele vai batendo já na primeira mensagem: arrependei-vos. Então, se há uma atitude certa, um comportamento certo, não precisa arrepender. Arrepender é reconhecer que está fora da rota. Eu peguei essa via, mas eu errei. Então eu vou ter que voltar. Houve um arrependimento, você estava errado. Então ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado, ou está próximo, o reino dos céus. Então ele começa a pregar o seu evangelho e ensinando os seus discípulos a guardar os seus ensinamentos, porque um dos atributos do mestre era fazer com que os discípulos fossem melhor
ou igual a eles. O mestre tinha a obrigação de preparar um discípulo que, segundo alguns historiadores, o máximo que o discípulo podia se afastar do mestre eram 3 metros, 3 passos. Aonde o mestre ia, o discípulo ia. Por isso que você sempre vê Jesus e seus discípulos. Ele só estava só na hora apropriada. Então Jesus começa a pregar arrependimento. E ele começa a pregar o seu evangelho, não em Jerusalém. Porque há quem diga, até me disseram isso uma vez, Bento, se tu quer ser conhecido, e disseram a Jesus também, vai para Jerusalém. Os próprios irmãos de Jesus disseram isso. Me disseram, vai para São Paulo. Os irmãos de Jesus disseram a ele, se tu quer ser conhecido, quer ser famoso, tu quer pegar a abrangência, vai para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele começou a pregar nos confins, fronteiras de Zebulon e Naftali, aonde havia miscigenação, aonde era divisa entre judeu e pagão, gentil. Um lugar, como disse Isaías, sombrio, de morte, mas de lá surgiu uma luz. Então o evangelho de Jesus impacta a alta cúpula e o sistema religioso, após dias. Então a mensagem de Jesus não era baseada em palavras simplesmente. Não era simplesmente palavras. Jerusalém tinha culto de manhã, tinha culto à tarde, tinha queima de sacrifício de manhã, tinha queima de incenso de manhã, tinha queima de incenso à tarde. Mas você pode olhar que era a mesma coisa. O mesmo coxo que estava na porta do templo estava lá. Havia culto, ele estava lá. Terminava culto, ele estava lá. E não podia entrar. Cegos, aleijados, perdidos, ele estava lá, mas nada acontecia. Eles estavam na circunvizinhança, na porta, distante, na beira da estrada, mas não tinham direito de entrar, e nada acontecia. A própria cúpula do judaísmo segregou as pessoas. Você é judeu, sou. Qual é a sua profissão? Trabalho para Roma. Fazendo o quê? Sou cobrador de impostos, trabalho na alfândega. Aí eles diziam, você é impuro, é pecador. Se fosse só isso, tudo bem, era uma opinião. Mas eles ensinavam a todos os outros e ao povo, não se junte a ele, não coma com ele, não vá na casa dele, ele é pecador. Ele excluía, segregava. Aquele é coxo, é sinônimo de maldição, é maldito. Isso, o que vinha de cima era tão enraizado, que você vê que os próprios discípulos de Jesus tinham essa cultura. Então o evangelho de Cristo, quando começa a surgir lá nos confins, vem vindo. E a notícia chega em Jerusalém. A Bíblia diz que a sua fama corria. Chega primeiro do que ele. E quando chega incomoda, porque dizem, tem um profeta que surgiu aí no norte da Galileia. E ele está pregando duro demais. Ele está pedindo para que haja arrependimento. Ora, quem é ele? Que autoridade ele tem para isso? É um profeta lá da Galileia. Ora, da Galileia não vem nada bom, mas isso é diferente. Mas diferente por quê? Porque os ensinos dele é diferente. Então ele selecionava escribas, selecionava fariseus, e não era uma pessoa leiga, indouta, era uma pessoa especialista na lei. Vai lá, participa do culto como espião. Eles iam. Quando trazia o relatório era pior. E aí? Eu nunca vi ninguém pregar daquele jeito.
Vocês não encontraram um erro nele? Não. E o pior, as reuniões dele, os cultos dele são diferentes. Por quê? O coxo anda, o cego vê, até morto está sendo ressuscitado. Jesus começa a juntar tudo que o sistema desprezava, tudo que o sistema segregava. Jesus vai juntando. Enquanto o sistema dizia que não ia haver ressurreição, ele dizia: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então havia um choque. Veja que Jesus chega na beira do tanque, o homem estava lá, e Jesus faz uma simples pergunta, não entra em detalhe: quer ser curado hoje? Senhor, ele é maldito, ele é coxo. Você quer ser curado? Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca estendeu a mão para me jogar nas águas. Quer ser curado hoje? Levanta, pega a tua cama, vai para a tua casa. Evangelho de Cristo. Eu lembro-me que um teólogo no século, não sei, século passado, me salva a memória, não sei se foi Francisco de Assis, ele dizia aos seus alunos: preguem em todo o tempo, e se preciso for, use palavras. Então o Evangelho de Cristo não era baseado só em palavras, mas em poder. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para não, Senhor, quem está me chamando é um cego, não tem futuro não, é maldito, é sinônimo de maldição. Interrompe a viagem por causa disso. Não, Jesus, para, traz ele aqui. Mas Senhor, traz ele aqui. Que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, filho, a tua fé te salvou, ver. E essas notícias vão chegando em Jerusalém. A Bíblia diz que um certo homem foi curado da visão, um cego de nascença. E ele era conhecido na vizinhança, porque eu vou conjecturar, talvez andava com guia. Talvez porque essas pessoas, como eram sinônimo de maldição pela lei, pela cúpula, pela interpretação errônea dos seus intérpretes, então eles vão sendo descanteados. Daqui a pouco esse homem aparece andando sem guia, do nada, como foi dito aqui para eles, mas foi Jesus, como disse o Alexandre. A Bíblia diz que Jesus o curou, e ele agora, o guia dispensado, talvez não tenha mais cachorro guia, ele está andando. Então os vizinhos foi chamado a atenção, e um procurava o outro, dizia: ora, não é aquele homem que era cego? O outro dizia: não é possível, mas parece com ele. Vamos lá, é ele. O que te aconteceu? Tu não era cego? Um homem chamado Jesus me encontrou e me curou. E a Bíblia diz que a alta cúpula, primeiro ponto, para parar o Evangelho de Cristo, sancionaram. Veja que veio da alta cúpula, era da diretoria, que qualquer um judeu que confessasse que Jesus fez um milagre, ele seria expulso. Primeiro, haviam 3 punições. Se ele confessasse no primeiro interrogatório, era disciplinado por um período de dias, ou verbalmente. No segundo, era disciplinado por um período de dia. E o terceiro era o pior, que era a exclusão definitiva. Só para parar o Evangelho. Então eles determinam. Então veja que a Bíblia diz que esses vizinhos procuraram quem? Esse homem está errado. A ordem é não confessar. Ele está dizendo que é Jesus. E procuraram a diretoria. Chegou ao Sinédrio. Chegou na cúpula. Então a primeira coisa, manda chamar ele. Veja que o negócio era sério, gente. O fato do homem dizer: foi Jesus que me curou, é levado para interrogatório.
e disseram: conta a tua história. Olha, vou sintetizar. Eu era cego, mas um dia esse homem aí chamado Jesus, que vocês devem conhecer, ele ainda desafia, ele me deu visão e eu saí curado. Aí disseram: olha, você sabe que não pode testificar que esse homem fez milagre. Vai embora e não diga isso a ninguém. Eu não posso parar de dizer. É fato. Advertiram verbalmente. Segunda vez, manda chamar ele e os pais. Só que os pais sabiam que havia determinação. Se alguém confessar que Jesus fez um milagre, era expulso. E era a pior coisa para um judeu da sinagoga, ser expulso do judaísmo. Então vem os três, vamos partir do pressuposto, no interrogatório. E aí eles perguntam. Isso era interrogatório, gente, judicial, na ordem religiosa. Olha, esse seu filho está dizendo que esse Jesus curou ele, e ele era cego. Nós mandamos chamar vocês para saber se ele era verdadeiramente cego. Aí olha o que é que o pai diz, mais a mãe. Eles sabiam, se dissesse que ele era cego, estava confirmando a cura. Então eles sabiam, diz: olha, ele já é de maior, é melhor vocês perguntar a ele. Nós já o fizemos. Então vamos perguntar a última vez. Você não pode dizer isso. Você sabe que esse Jesus é um pecador, é um herege. Aí o cego, sabendo que ia ser expulso, disse: se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Não foi expulso, gente. Veja que a Bíblia diz que quando Jesus soube que ele foi expulso, Jesus voltou e perguntou a ele. Ele disse: Senhor, quem é esse homem que me curou? Jesus disse: fui eu que falou contigo. E na hora ele caiu para adorá-lo. Então a primeira proposta: primeiro, não reconheceram. Segundo, fizeram para parar e não conseguiam. Então agora veio a questão vexatória. Como Jesus não tinha nada que atraísse, como Jesus não fazia parte teologicamente da cúpula de Jerusalém, como Jesus surgiu da Galileia, que eles consideravam um povo mestiço, miscigenado, então Jesus não tinha nenhuma característica teológica, filosófica que pudesse favorecê-lo. Então aí vem a questão: todos que forem vistos seguindo este Jesus, todos que se tornarem discípulos desse Jesus, é uma vergonha, é desprezo. Então isso predomina. Veja que isso pega, porque vinha de cima da diretoria. Isso pega um peor tão forte que muitos da elite acreditavam nele, mas tinha medo de serem vistos com ele durante o dia, por isso procuravam à noite. Veja que o próprio Nicodemos diz: Senhor, eu sei, eu acredito que tu és mestre vindo de Deus. Ele era da alta cúpula, ele era da cúpula, mas não tinha coragem, porque para a cúpula isso se espalhava por todos os judeus, que era vexatório, a ponto que Jesus chama os seus discípulos e reúne e diz: vocês querem mesmo me seguir? Queremos. Tem certeza? Temos. Então vocês vão ter que abrir mão de vocês mesmos, renunciar, tomar a cruz de cada dia e me seguir. Ou seja, vocês vão perder privilégios diante da sociedade, diante do judaísmo. Vocês não vão ser aplaudidos, porque o evangelho de Cristo não é glamour. E eu digo: qualquer um de vocês que se envergonhar de mim e do meu nome e da minha palavra, eu vou me envergonhar dele naquele dia diante do meu Pai em sua glória. Então a vergonha não foi suficiente. E para piorar, Jesus vai a Betânia e acontece o episódio da ressurreição de Lázaro. Aí foi que estourou tudo, porque ele quebra protocolo. Já estava morto 4 dias. Imagina, se você analisar, a Bíblia diz que quando um homem morre, o espírito volta a Deus, que o deu, a parte espiritual. A alma vai para o mundo dos mortos.
e a carne volta ao pó. São 3 divisões. Mexe com o céu, o espírito vai, a alma, o mundo dos mortos, e o corpo volta ao pó. 4 dias já cheira mal. Lázaro mexeu com o céu, mexeu com a terra e mexeu com o mundo dos mortos. Então isso era impossível na crença do judaísmo. A cúpula dizia: não há ressurreição. E Jesus vem e traz um homem que já estava fedendo, já estava podre. Aí deliberaram: o negócio está ficando sério. Vamos fazer o quê? Matá-lo. Veja que está escrito: agora já não era prender, era matá-lo. Foi deliberado pela diretoria. Então procuravam Jesus e espalharam a notícia que os discípulos diziam a Jesus: vai para Jerusalém. Não, o senhor vai ser morto lá. E disseram: a morte não pode ser de qualquer jeito. Ele não pode morrer como alguém comum. Vamos fazer de tudo para tirar o nome dele da história. E qual era o pior tipo de morte? O mais dolorido, o mais desprezado, o mais ultrajante, o mais vergonhoso, era a cruz. Porque quem morria na cruz, a história era rasgada. Quem morria na cruz, os mais altos criminosos, de alta periculosidade, inimigos do império, do Estado. Então morrer de cruz era o ápice da vergonha para um ser humano. Era o ápice do desprezo. Por isso que Paulo diz: sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas ele tomou a forma de servo, desceu, tomou forma de homem, foi fiel até a morte. E morte, veja que ele destaca, e morte de cruz. Ele suportou a vergonha. Então vamos matá-lo na cruz, com o objetivo: tirar a história, deixar como vexatória, e os discípulos não vão querer seguir. Então leva-o à cruz. O homem que surgiu da Galileia, desprezado, agora para acabar com tudo, vai à cruz. Mas em uma das suas pregações, isso se tornou público, porque ele fala em Jerusalém: no 3º dia eu voltarei. Veja que quando sepulta-o, bateu uma tristeza. Enquanto ele estava pendurado, ainda havia esperança para os discípulos. Mas quando ele expira e é colocado no sepulcro, a esperança vai embora. O assunto em Jerusalém era aquele: olha, se você observar, salvo engano, olhando o contexto demográfico de Jerusalém, eram 25 mil pessoas, termo de habitação. Mas era Páscoa, esse número acrescia 4 vezes mais, ou seja, ia para mais de 100 mil. A cidade estava lotada. Então essa notícia se tornou, porque o nome de Jesus era badalado. Então mataram, conseguiram, ele morreu de cruz, uma vergonha total. Era o que surgia. Quando os sacerdotes, veja que a Bíblia diz, salvo engano, os principais sacerdotes, isso quer dizer a diretoria, procurou Pilato e ele disse que ia ressuscitar, coloca soldados. Pilato deu especializados, a escolta romana, homens preparados, não eram leigos, não eram um recruta, eram especialistas em segurança. Vão guardar o sepulcro. E a Bíblia diz que no 3º dia de manhã, com as experiências que eles tinham, Mateus diz que parece que houve um terremoto. Era comum o sepulcro ser tampado com uma pedra forte, grande. Ela começa a rolar e a porta vai ficando aberta. Então dá-se para entender que a glória que vai saindo lá de dentro, os soldados percebem que era Jesus vivo. Aí Mateus diz que eles caem e desmaiam como mortos. Mas o interessante é que quando eles acordam e tornam a si, a primeira coisa que eles fazem não é procurar o governador, ele vai procurar os sacerdotes. Parece um contrassenso. Quando ele chega na diretoria do judaísmo e diz: Jesus está vivo. Mas como é que pode? A gente viu, a pedra rolou, a terra tremeu,
E quando a gente viu, não deu para ver mais nada, a gente caiu, parecia que a gente tinha morrido. Então, a corrupção estava tamanha que quebrou o interesse e eles disseram: não digam isso a ninguém. Mas como? A propina entra. Vamos dar muito dinheiro a vocês, para vocês propagar outra coisa. Digam que vieram os discípulos dele e roubaram o corpo dele, deram muito dinheiro. E se isso chegar ao ouvido do governador, deixa com a gente assume. E a Bíblia diz que os soldados saíram dali propagando isso. A notícia que surge: Jesus, o corpo dele foi roubado. Não é essa que a gente acredita hoje. A notícia que saiu nos primeiros dias era essa. E se a cidade de Jerusalém estava lotada de gente de toda parte do mundo, imagina o estrago que não foi. Que notícia desse cunho, notícia para denegrir a imagem de alguém, anda mais do que a que faz sucesso. Então toda Jerusalém, circunvizinhança, a notícia era essa. Veja que isso foi tão sério que as mulheres viram. E quando as mulheres chegaram onde estavam os discípulos, disseram: o mestre está vivo, ele encontrou a gente. A Bíblia diz que eles não acreditaram. Jesus vai em encontro dos discípulos de Emaús, se revela, e eles cancelam a viagem e voltam para Jerusalém, entram onde estavam os outros e diz: eles não acreditam. Aí Marcos capítulo 16 diz que Jesus agora vai pessoalmente, entra pela parede onde eles estavam, os 11, e diz: paz seja com vocês. Como vocês são rindo de acreditar no que eu preguei? Eu não disse a vocês que eu iria ressuscitar? Como a fé de vocês é tão baixa. Vão por todo mundo, pregue o meu evangelho. Se nós fizermos a junção com Atos, mas não agora, esperem até que do alto sejam revestidos. Porque ao homem natural não dá para entender. Ele vai aos céus. Veja que eles estavam, mesmo vendo Jesus, estava lá, escondido. Eram 500 testemunhas, mas 380 não estavam. 120 estava quando o Espírito Santo desce. Então isso é o primeiro ponto que incomoda. Porque agora eles começam, os ignorantes, os mestiços, os impuros, começam a falar novos idiomas. E como a cidade tinha gente de quase 17 países, começaram a dizer: ora, eles não são todos lá mestiços, ignorantes, não sabem nem ler direito. E como nós estamos ouvindo ele falar no nosso idioma? Glorificando a Deus e falando das maravilhas de Deus. Então tem alguma coisa diferente. E o interessante é que um dos mais desprezíveis sai de lá, Pedro. No meio da acusação, são embriagados, eles estão malucos. Não tem ninguém aqui maluco não, Senhor, nem bêbado. Isso que vocês estão vendo e ouvindo é o que Deus usou o profeta Joel para profetizar, que nos últimos dias ia encher de toda a carne o seu espírito, ia descer sobre toda a carne. Então ele começa a pregar uma mensagem simples. Veja que a mensagem de Pedro não sai da história. Ele começa a pregar acerca de Joel, vem passando, passa pela a situação, chega em Jesus e diz: esse Jesus que habitou entre vocês e vocês não reconheceram, ele era o Messias, foi Deus que enviou, vocês mataram, mas Deus ressuscitou e ele está vivo. Quase 3.000 pessoas. Mas isso não abala a diretoria, porque eram palavras. Aí vem Pedro e João para uma oração comum do judaísmo. A Bíblia diz que o templo, 3 horas da tarde, estava assim: não temos prata nem ouro. Agora não eram palavras, mas o que temos te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Pega pela mão, o homem levanta. E o interessante é que aquele homem tinha mais de 40 anos aproximado. Ele já entra no templo cantando, adorando, pulando, saltando. Quebrou a liturgia do culto, a ponto que agora chegou na diretoria. Veja que mandaram chamar Pedro e João, enquanto o homem saltava lá embaixo. Foi urgencial, tragam ele aqui. Não foi, foi algo coercitivo. Você tem que ir, foi arrastado. Vai, olha, imagina agora os mestiços, os ignorantes, os indoutos, agora estavam diante da mais alta cúpula do judaísmo. Isso era para tremer nas bases.
Era para faltar palavras. Não era comum um cidadão, um judeu comum, chegar na presença do sumo sacerdote. Então agora estavam os dois, e o pior é que a interrogação era acusatória. Nós mandamos chamar vocês aqui com um objetivo: em nome de quem e com qual poder vocês fazem esse milagre? Aí Pedro, veja que a Bíblia diz: Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: ora, nós estamos sendo interrogados pelo simples fato de um homem coxo ser curado. É moleza. Pedro ainda desafia: mas como vocês perguntaram, eu vou dizer: é em nome desse Jesus que vocês mataram, mas Deus ressuscitou, é no nome dele. Mensagem simples. Vocês estão proibidos de pregar e ensinar nesse nome. Não podemos parar. Nós não vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens. Gente, me expliquem. A partir daí, a mensagem da cruz para os judeus era vergonha e era uma ofensa. Porque estava quebrando o protocolo vindo da diretoria. Imaginem se a diretoria da sua igreja sanciona: vocês não podem pregar em praça pública. E para a semana tem alguém lá com a caixinha de som. O que vai acontecer com ele? Então a ordem era essa: vocês não podem pregar nem ensinar nesse nome. Mas quando eles saem dali, já saem pregando. Foram chicoteados, foram presos, mas não paravam. O que fez esses homens não desistir, gente? Será que a gente tem motivos para parar? Será que uma simples pandemia vai nos entristecer? Agora Jerusalém é sacudida, porque agora não eram só palavras. A Bíblia diz que eles pregavam e Jesus ia com eles, cooperando nos milagres. E a cada dia o número ia crescendo de pessoas salvas. Então ficou insuportável, insustentável para eles. Então eles disseram: só tem uma alternativa, vamos usar o conceito teológico, filosófico. Então é quando aparece o Dr. Saulo. Dr. Saulo era uma sumidade no tocante à filosofia, no tocante a conhecimentos gerais, no tocante à lei. Veja o ponto de o registro dizer que ele era o top, não tinha ninguém igual a ele. Ele era um dos mais renomados alunos de Gamaliel, um grande mestre renomado. Só ser aluno de Gamaliel já era ser top, imagine ser o melhor. Então a cúpula, a diretoria do judaísmo lhe deu poder religioso e judicial, para ele ter o direito de parar esta mensagem, de coibir a pregação deste evangelho. O evangelho do Cristo, que morreu na cruz, a vergonha. Veja que quando a Bíblia diz que Saulo entra no cenário, é doloroso, porque a Bíblia diz que ele entrava nas casas. Isso não é bater, isso é arrombar a porta. E ele puxava os seguidores de Cristo, não pedia por favor. Se nós olharmos no texto, usando uma visão crítica, não tinha comburão. Eram arrastados. Arrastados é pegar pelo pé da calça, pelo pé do vestido. E para calar os outros, eles eram arrastados e a poeira subindo, e eram jogados na prisão. E a Bíblia diz que por conta disso muitos desistiram, e outros abriram mão de Jerusalém. Então agora, ali, que evangelho? Como é que eu prego o evangelho e sou arrastado pela rua? Que poder é esse?
Eu poderia ser aplaudido. A Bíblia diz que os que saíam de Jerusalém, mesmo sobre ameaça, sabendo que a ordem era geral, falou de Jesus, pregou Jesus, o evangelho de Jesus, vai ser preso ou morto. Mas a Bíblia diz que isso não os intimidava. Por onde eles passavam, pregavam, falavam de Jesus. A ponto que Samaria, que o judaísmo desprezava, Samaria agora é tomada por um poder. Filipe chega lá, aí o fogo pega, milagre, até mágico aceitava Jesus e pedia para ser cheio do Espírito Santo. Os discípulos vão lá, João vai lá com Pedro e Jesus batiza Samaria com o Espírito Santo. Aí os de Damasco também, tem alguém em Damasco falando de Jesus. Agora a cidade de Damasco também é cheia do poder do evangelho, e agora a vergonha ainda continuava viva. Aí Jesus ainda estava vivo, era vergonha, mas estava vivo. Aí doutor Saulo vai com raiva, ameaça de morte, ou seja, vou trazê-los presos para Jerusalém, mas para isso eu preciso fé de ofício. Pega a autoridade judicial para trazer preso, e se eles não se entregarem, eu mato. Ameaça de morte. Foi respirando. O interessante é que quando ele vai em Damasco, antes de chegar, meio-dia, salvo engano, meio-dia. Não precisa ser estudante de física ou ciência, mas só ser curioso, que é nesse horário que o sol mais brilha, que a glória do sol mais aparece. A coroa abre. E é o ápice da glória do sol. Meio-dia! Um facho de luz desce. E o bonito brilhava mais do que o sol em toda sua glória. Cai soldado, cai Saulo. Quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora o quadro vai mudar. Você vai ser para mim um vaso escolhido para levar a minha mensagem aos gentios. Os judeus endureceram o coração. Então agora Deus resolve entregar o maior projeto a um povo que não existia, desacreditado, que o judaísmo colocava barreiras. Agora o doutor, gente, olha que coisa. O que é evangelho? Um homem com a formação dessa, um homem com um diploma desse, qual o pastor presidente? Se converteu, vai abrir mão dele? Não. Vamos deixar ele aqui pertinho, porque ele é útil. Na maioria, os homens traziam ele para perto. Vai para Paulo saber que o evangelho é diferente. Deus manda ele para o esquecimento. Você é preparado na letra, mas no poder não, filho. Esse negócio não é pela letra, é pelo poder. Passam cerca de 14 anos esquecidos, sem história. Quantos de nós, um dos perigos da minha geração é esse, queremos logo aparecer. Só precisa pegar um diploma, terminei o curso básico de teologia, já quero abrir ministério, já não obedeço mais pastor, já quero fazer o que eu quero. Por mais que você estude, você não vai chegar ao conhecimento desse homem aqui. Era doutor Saulo de Tarso, mas agora é levado para o deserto, esquecido e abandonado. Quando o evangelho chega em Antioquia da Síria, que o fogo pega, aí Barnabé lembra, Deus dá um toquezinho. Estou lembrado do jovem Saulo, eu vou a Tarso buscar ele, ele vai ser útil. Agora Paulo já não estava mais falando bonito. Agora Paulo já não estava colocando S demais. Agora Paulo já não estava falando mais palavras eloquentes a ponto de chamar a atenção. Agora ele estava lapidado pelo deserto. Agora ele ia saber que não adiantava pregar filosofia, agora era poder. Mas a mensagem da cruz é simples, mas é poder. Quando eles chegam, em síntese,
fica em Antioquia. Em uma tarde, uma manhã de oração, estavam profetizando. Agora o doutor estava profetizando com os outros irmãos, orando e profetizando. É mole? Estamos vivendo dias que doutor não profetiza mais, né, irmã? Enquanto é diáconozinho raso, enquanto vai à igreja, qualquer coisa tá. Mas depois que pega o diploma, não é feio, não vou profetizar mais não. Evangelho é diferente, filho. No evangelho, quanto mais cresce, mais cheio fica. Ele agora, o Espírito Santo vem e diz: ele agora vai para a missão, levar a minha mensagem aos gentios. Em síntese, entra pela Ásia Menor, primeira região importante, a região da Pisídia. Quando chegam na região da Pisídia, vão para o culto em Antioquia. Na manhã, a lei era lida constantemente. Quando eles leem a lei, o caos, parece que há uma confusão. Aí o homem pede para alguém dizer aquela equipe que chegou: quem são eles? São judeus. Pergunte se eles têm uma palavra de consolação para o povo. Aí Paulo fica sabendo e fica de pé: irmão, silêncio, sentem-se, irmãos, por favor. E ele, olha a mensagem de consolação que ele trouxe. Se você é convidado hoje para vigília, se você é convidado para grandes eventos, a mensagem que mais flui é a chave do carro, é a profecia do virá cativeiro, é a chave da casa, é que Deus está abrindo porta onde não tem. Mas olha a mensagem de consolação. Quando der a oportunidade desses irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês: o nosso pai Abraão habitou em tal. Ele passa por Abraão. Depois de Abraão, ele entra. Os nossos pais passaram 40 anos no deserto e Deus cuidou deles em todos os detalhes. Aí ele vem passando pelos profetas. Ele passa por Samuel, ele passa por Saul. Ele diz: Deus arrancou Saul. Aí entrou Davi. Aí ele entra e diz: da descendência de Davi. Aí Deus levantou Jesus, que era o Cristo. E esse Cristo foi enviado por Deus para a redenção. Mas os judeus não acreditaram e mataram ele. Mas Deus o ressuscitou e ele continua vivo e vivo. Olha que mensagem simples. Foi tão simples que o povo gritava: volta no outro sábado, e continua pregando a mesma mensagem, a mensagem da cruz. As pessoas se convertem. O maior obstáculo para o evangelho eram os judeus, porque a mensagem da cruz era ofensa e era vergonha. Ofensa porque ia de encontro, pregava a ressurreição, pregava a vida. Vergonha porque Jesus morreu na cruz. Então eles fizeram uma confusão. Isso é balela. Expulsaram Paulo de Antioquia com a comitiva. Eles não podiam desistir, mas vão para Licaônia, Icônio, Listra e Derbe. E lá eles pregam. E como termina a primeira viagem? Chicote. Como a gente desiste fácil, pastora. Eu costumo dizer que às vezes eu tenho vergonha de dizer que sou crente, por fazer tão pouco, por querer desistir tão fácil. Eles terminam, ele é chicoteado a ponto de acharem que ele tinha morrido. Pelo simples milagre, vendo um homem que tinha fé para ser curado, gritou no culto: levanta e anda. O homem levantou. Aí os daquela região levantaram, os deuses desceram. Paulo é Mercúrio, Júpiter, Barnabé, vem adorar. Aí Paulo se põe: ô irmão, que chance, né? Que chance, imagina que chance. Hoje às vezes a gente prega, recebe aplauso, tapinha nas costas. Quantas vezes, e eu não sou contra, muito pelo contrário, eu estou pregando a história. Mas quando, pastor, está aqui o meu cartão, pastor, me faz famoso, pastor, bababá, se eu prego, se eu canto, o negócio pega. Eu já não. Paulo tinha uma chance de Barnabé, e agora nós somos. Aí ele levanta e diz: não, irmão, acabe com isso. Aqui não foi a gente que fez, não, quem fez foi Jesus. Então a glória é dele, nós não somos nada, só somos céu. A glória é para ele. É arrastado como morto, chicoteado, arrastado para fora da cidade. E tem coragem de empreender a segunda viagem, passando por onde apanhou, para visitar os irmãos que ainda tinham fé, para distribuir a carta na reunião de Jerusalém. Ele faz todo o trajeto. Quando termina em Icônio, ele diz: agora eu vou para a Frígia, ainda na Ásia. E o Espírito Santo não deixa ele pregar na Frígia. Vai para Mísia.
na região, não prega. Vai para Bitínia, não prega. À noite, a visão. Venha Macedônia. Agora Deus queria levar a mensagem que já tinha chegado em Roma como vergonha, que ninguém acreditava, ao continente europeu. Aí Paulo pega Timóteo, pega Silas e parte para Macedônia. Quando chega em Filipe, em síntese, chega em Filipe, o nome já tinha chegado primeiro. Aquela moça começa a gritar: esses homens que vocês estão vendo passar são servos do Deus Altíssimo. Era uma chance, a agenda deles é assim, ó. A chance de Paulo dar valor àquela voz era numa ótica odierna, era muito grande, mas ele repreende. E por conta disso é expulso, mas ainda deixou uma igreja em Filipe. Chicoteado, preso. O que diria? Imagina você pregar o evangelho, ser chicoteado em praça pública e ser preso. Que era o que dizias lá fora? Isso é uma vergonha. Eles não eram tratados como nós, eram tratados como despresos, amarrados, sangrando. E à meia-noite, a hora de reclamar porque fizesse isso, eles vão cantar. O terremoto vem, abala o alicerce, mas não derruba as paredes. Abala o alicerce, mas não derruba a cadeia, só abre a prisão. Sem palavras, está todo mundo aqui. Essa foi a pregação, Cristo. Até o carcereiro aceitou Jesus como Salvador. Pede para sair, eles poderiam desistir. Em síntese, ele agora vai para a região terrível para pregar. A Grécia. A Grécia era o berço da democracia. Grécia é o berço da civilização. A Grécia era habitada por homens livres e judeus. Então, o entendimento, a filosofia pairava na Grécia, porque o costume era endeusar, cultuar os homens. Platão, Zenão, Epícuros, ou seja, estoicos, que era de Zenão. Então, os gregos costumavam cultuar os homens, a mitologia grega. Eles eram livres para fazer o que quisessem. Então, cada um seguia um filósofo, uma doutrina, um pensamento. Que a Grécia era o berço disso tudo. Então agora ele vai para Tessalônica, a segunda maior cidade grega romana. Veja que ele chega lá para pregar o evangelho. Ele prega o evangelho diante de uma cultura grega, no meio de uma filosofia ferrenha. Até o próprio homem que lhe hospedou é levado a julgamento. Paulo sai de Tessalônica quase furtivamente, mas deixou uma igreja lá. O evangelho conseguiu galgar. Enquanto a alta cúpula dos gregos não aceitava, o evangelho ia pegando a ralé e deixa uma igreja. Aí Paulo sai de lá e vai para Bereia. Bereia, pregar a mensagem da cruz, não dava para entender o poder desse evangelho. Porque se o grego já era inteligente, o beriano era mais ainda, o grego beriano. Por quê? Porque eles eram estudiosos, examinadores. Paulo tentava convencer pregando que Jesus era o Cristo. Ele dizia, vamos olhar o que é que ele prega. Examinava, e o pior que a Bíblia diz, que o evangelho quebrava a gente no meio, e muitos aceitavam Jesus. Mesmo quebrando o direito do conhecimento, eles aceitavam Jesus e acreditavam que Jesus era o Messias. Ele vem para Atenas, possivelmente para descansar. Vai passear, ver a idolatria que ele não aguenta. Aí vê um altar, o Deus desconhecido. Ele diz, é aqui que eu vou pegar a oportunidade. Aí de Atenas ele diz, agora eu vou para Corinto. Qual era o segredo de Corinto? Capital grega romana. Corinto era o ponto estratégico entre o Ocidente e o Oriente. Corinto
por mais que Atenas chamasse a atenção, mas Corinto levava a fama que era a capital. O Peloponeso, que era o contexto de rotas obrigatórias das embarcações, toda aquela mercadoria que saía do Golfo tinha que passar no Istmo ou no Estreito de Corinto. Então isso fazia, por exemplo, quando alguém me pergunta: o senhor está onde? Eu, Fortaleza. Porque para eu vir para Morada Nova, passei em Fortaleza. Então Corinto era atraída por tanto isso, além do Paternon, que era conhecido como a casa de todos. Ou seja, aonde, tanto no contexto filosófico como de orgia, a casa de todos, só gente top, filósofo, intelectuais, matemáticos, os mais inteligentes se reuniam neste ponto para discutir questões da vida. O templo do deus Baco, o deus do amor, o Dionísio, a deusa do amor, ou seja, o templo do deus erótico. Então isso quer dizer que o conhecimento, a filosofia, a prostituição pairava dentro de Corinto, e a orgia. Então, para pregar para os gregos já era difícil, imagina em Corinto, que era a capital. Aí quando Paulo pregava nessa região, o que era difícil, pastor, era que os gregos eram inteligentes. Quando alguém ia falar da cruz, eles não aceitavam. Ele dizia: mas como é que pode? Se esse Jesus de vocês é tão importante como vocês dizem, se esse Jesus que vocês pregam é mais sábio do que os nossos filósofos, mais inteligente do que os nossos filósofos, e morreu de cruz, vocês estão loucos. Como é que um homem tão inteligente e tão poderoso morre de cruz, que é o ápice da vergonha, do desprezo? Não, isso é loucura. Então a mensagem do evangelho para os judeus era vergonha e afronta, e para o grego, loucura. Porque o grego ia no pensamento, na razão. E como é que um homem morre de cruz e é pregado? Não, vocês estão malucos, isso não entra. Aí Paulo resolve pregar para os gentios, para os judeus em Corinto. Os judeus em Corinto eram tão enraizados com a filosofia que não aceitam a mensagem, refutam. E pior, os gregos. Paulo fica tão revoltado. Às vezes a gente prega, não dá nada, né? A gente sai e nem dorme. Aí Paulo também pregou, ninguém aceitou. Ele ficou tão brabo que ele chega em casa para descansar e diz: não prego mais. Eu agora vou em busca de outra cidade dos gentios, mas não prego mais aqui. Aí Deus vem e diz: Paulo, tenha medo não. Fale e não se cale, porque ninguém vai fazer mal a você. Eu tenho muita gente nessa cidade. Pregue. Ele começa a pregar. E enquanto os sábios, enquanto os entendidos bloqueavam o entendimento, o evangelho vai pregando as coisas loucas. O evangelho vai trazendo as coisas fracas. O evangelho vai trazendo quem não era para confundir quem era. Se fosse pelo conhecimento esse negócio, gente, a nossa igreja era cheia de magistrados. A nossa igreja era cheia de doutores. Então o evangelho vai pegando a ralé. E Corinto recebe a igreja mais avivada de toda a região. A igreja de Corinto era uma igreja que o dom do Espírito tinha liberdade. Nos cultos em Corinto, Jesus batizava com o Espírito Santo. Não precisava muita coisa, não precisava estrelismo. A igreja de Corinto tinha revelação, tinha interpretação de variedade de língua. A igreja em Corinto tinha revelação de pecado, tinha o dom da cura, os 9 dons, tinha liberdade. A igreja de Corinto se torna referência de poder pentecostal e de milagre e do evangelho naquela região. 1 ano e meio Paulo fica ali e depois vai embora para outras regiões. Salvo engano, de 3 a 4 anos, salvo engano, passam-se. Aí um grupo de irmãos de Éfeso
vem visitar Corinto. Segundo a história a Bíblia de Chloe, alguém diz que era uma mulher de influência, que tinha muitos escravos. Outro pode dizer que é um homem também, está no contexto. Mas era um grupo de irmãos convertidos que vieram, e esta pessoa era crente, vieram visitar Corinto pela fama. Mas quando chega em Corinto, já não era mais a mesma. Corinto pegou aquela filosofia grega. Corinto agora começou a cultuar os homens. Aí eles disseram: Paulo, aquela igreja não é mais a mesma. Só tem filosofia. E aonde a filosofia entra, o Espírito sai. No bom sentido. Escute que eu não estou falando aqui contra o conhecimento e o ensino, não, pelo contrário. Então agora, como a filosofia predomina, o culto aos homens, ao endeusar os homens, aí o Espírito Santo vai se retirando. E aí já não tem mais batismo, já não tem mais união, já não tem mais amor. E a cultura grega, a imoralidade entra. E a esperança na ressurreição acaba. Aí quando conta ao Paulo, ele se agita. E quando ele começa a ditar, e salvo engano, Apolo escrever, salvo engano, aí ele diz: eu queria estar aí, sintetizando. Mas se eu for, vocês não vão me suportar. Então eu vou escrever como eu estou escrevendo a menino. Vocês não estão prontos para receber um leite com nata. Irmãos, disse ele, sejam unidos. Falem a mesma coisa. Eu estou sabendo que há facções entre vocês. Estão dividindo. Uns estão dizendo: eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Jesus. Por acaso Jesus está dividido? Por acaso foi Paulo crucificado por vocês? Não é o homem, um planta, outro rega, mas quem faz é Deus. O crescimento é Deus que dá. Então, primeiro ponto, Paulo estava dizendo a Corinto que a mensagem da filosofia é diferente da do Evangelho. Paulo diz: a filosofia convence pela letra, mas o Evangelho é pelo Espírito. Ele diz: olhe como eu cheguei para pregar esse Evangelho entre vocês. Ele podia usar, mas eu não usei conhecimentos humanos, não usei de filosofias humanas e nem de filosofias paloureiras. Mas eu cheguei para pregar um Evangelho de poder. Eu cheguei para pregar o Evangelho da cruz, e a Cristo eu preguei, e Cristo crucificado foi o que eu ensinei a vocês. Olha o desafio, lembrem vocês. Por acaso quando vocês foram salvos, era alguém de nobreza? Não. Vocês pertenciam a famílias importantes? Não. Quem eram vocês? Nada. Porque se fosse pela sabedoria, o mundo tinha aceitado, mas na sabedoria de Deus, o mundo não aceitou. Então aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é loucura para os perdidos lá fora. Mas para nós que somos salvos, é poder, é poder, é poder, é poder de Deus. Irmãos, a mensagem do Evangelho excede a filosofia. Eles estavam seguindo a gnose também. O conhecimento, o gnosticismo. O gnosticismo, salvo engano, me permitam os estudiosos, me corrijam posterior. Ele ensinava o que havia uma salvação por meio do conhecimento perdido ou desconhecido. E daí seguiam a linha de arte de viver. Comamos, bebamos e morremos, porque amanhã não tem mais vida. Eles dizem que o Deus que criou a parte de mais da matéria, salvo engano, Demiurgo, ele tinha essa salvação, mas era desconhecido, só era conseguida pelo conhecimento. Aí com isso, a esperança do arrebatamento e da ressurreição foi deixada de lado. Cada um queria viver o hoje, porque amanhã já não tinha. Veja que essa mesma prática estava em Corinto e em Tessalônica.
que era a cidade mais importante da Grécia. Então já não tinha mais união, já não tinha mais amor, Jesus já não batizava mais, já não havia culto como era no começo, porque os homens começaram a ser cultuados. Aí Paulo vai quebrando tudo. Eu vi dizer que até a imoralidade entrou em vocês, o amor não existe mais. Quando ele vai concluindo a carta, ele diz: irmãos, se a Cristo não tivesse vivo e não ressuscitasse, em vão seria a minha pregação. O que seria da fé de vocês? Mas eu tenho um mistério para dizer a vocês: é que nem todos dormiremos. Ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e subiremos com Ele. Porque, irmãos, eu digo isso com certeza: quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortabilidade, vai acontecer o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Então Paulo dá uma deixa, que nós vamos subir cantando um hino, uma deixa, conjecturando. E qual é o hino, Paulo? Ele continua: aí nós vamos gritar com o peito aberto, com toda a voz: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sejam constantes na obra do Senhor, sabendo que há uma recompensa. Ele está vivo, Ele vai voltar, Ele vai voltar. A esperança ainda é a mesma. Deus não desistiu de Corinto. Paulo não desistiu de Corinto. A mensagem da cruz pode ser loucura para quem está lá fora. A mensagem da cruz pode ser vergonha para quem está lá fora. Um dos perigos dos nossos dias é que, se nós olharmos, há um paralelismo nisso tudo. Os homens estão sendo cultuados nas nossas igrejas. Hoje se briga pelo favoritismo, pelo reconhecimento. A briga maior hoje é quem prega mais, é quem conhece mais, é quem tem mais agenda, é quem tem mais visualização no YouTube. Às vezes a gente olha a internet e às vezes dá uma tristeza, porque há tantas discussões de quem é mais, sabe mais, de quem é mais ideológico, e a mensagem da cruz está sendo esquecida. A mensagem filosófica emociona, pode até fazer chorar, mas ainda quem renova e batiza é a mensagem da cruz. Você pode estudar o que for, estude, não pare, mas a mensagem da cruz é prioridade, é prioridade, é prioridade, é prioridade. É simples, é loucura, mas faz a diferença. Hoje a onda é pregar coach dentro das nossas igrejas. Não sou contra, só para fazer um paralelo. Hoje o coach é prioridade para estimular a gente a extrair o melhor de nós, que é a função do Espírito, no tocante à espiritualidade. Hoje tem que pintar a parede de preto,
Vocês não sabem quanto, às vezes me diz: Bento, tu ainda prega a Bíblia? Século 21 prego. Tu ainda prega a cruz? Prego. Tem que mudar, Bento. A onda agora é filosofia. A onda agora é psicologia. É instintivo, é mútuo. Você não vê, Bento, aí na rede, milhões e milhões de pessoas com seguidores, simplesmente para contar uma historinha de 5 minutos que agrada fulano. Pode até agradar, mas ela não batiza, ela não renova, ela não transforma, ela não aviva, ela não faz. Quem faz é a mensagem da cruz. Eu estou pregando numa igreja de história, e muitos têm de convir comigo que muitos dos nossos pais no passado não tinham nem o primeiro grau. Era Jesus, era para o mod. Mas a mensagem era simples: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas vai voltar. E nos nossos cultos precisava rodeio não. Jesus batizava, Jesus curava, as pessoas pulavam a janela para aceitar este evangelho. Hoje a gente está cheio de conhecimento filosófico. Quando Jesus batiza um, é um assombro, bomba na internet. Isso era fichinha, gente. Mulher na beira do fogão era batizada com o Espírito Santo. Quantas crianças que hoje são adultas foram batizadas nas nossas igrejas, falava a língua estranha dos nossos cultos. A gente precisa voltar a ver as nossas crianças rodando num pé só nos nossos cultos. A gente precisa ver a nossa mocidade profetizando. A gente precisa pregar a mensagem simples da cruz. A nova geração não aceita, mas é ela que vai fazer a diferença. É ela que vai fazer a diferença. Fique de pé, por favor. Eu sei que eu não posso aglomerar, mas eu tenho liberdade. Aleluia. Eu tenho liberdade de adorar. Então, quem ainda conserva a mensagem da cruz, quem ainda acredita que Jesus volta, quem ainda dá prioridade à mensagem da cruz, recebe renovo. Sim. Alei rabash. Abah chega e di. Alai gaia sei ei. Alai gai da hey bah. Abah ye kai chega e di. Alaman da hey gaia sei. Barabas. Alai gaia sei. Amiga bahadi se dava. Nesses últimos dias eu estou fazendo rebuliço no meio do meu povo. Eu estou confundindo mentes para mostrar que eu não mudo. Eu estou fazendo um avivamento tremendo no meio desta geração. O meu poder vai invadir vidas e eu vou começar a curar, a fazer milagre em praça pública, porque eu sou Deus e eu não mudo. O meu poder está sendo derramado no meio desta geração. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eles tinham tudo para parar. Eles tinham tudo para desistir. Vergonha, desprezo e loucura. Vergonha, desprezo e loucura. Há mais de 2000 anos está vivo. Há mais de 2000 anos está aqui a igreja cheia.
Então, mesmo à distância, olhe para quem está ao seu lado e diga para ele: não podemos parar, não temos motivos para parar. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Diga mais uma vez isso. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Tristeza e dor, nunca mais verei. Não haverá mais noite ali, não verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Além do rio azul, morte